I believe in the power of the people. Que caceta é isso? Isso é um chavão, porra. Isso não é uma solução. O que é the power of the people? Cada um vai pegar um anel e vai falar, vai, planeta! E ele vai resolver o problema do Brasil? Mas talvez você esteja cagando. A não ser que você esteja cagando. Cagando pro Bolsonaro preso, cagando pra internet brasileira ser regulada, cagando pra liberdade. Porque, cara, uma pessoa a quem eu reputo como inteligente não pode repetir, não falar num podcast internacional uma estupidez dessa. Não pode achar que o povo na rua sozinho consegue resolver a situação do Brasil. Você vai conferir a frustração do Paulo Figueiredo com o Nicolas Ferreira. O Paulo está dizendo que o Nicolas desvalorizou o trabalho dele e de outros, como o Eduardo Bolsonaro, ao rejeitar a ajuda externa, especialmente dos Estados Unidos, para resolver os problemas políticos do Brasil. Fica até o final, não pule, é um vídeo importante. Se você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, comenta assim aqui embaixo que é fora Moraes. E eu vou te responder. Vou mandar para você um bônus aqui do canal, beleza? E aí, pô, é duro, né? Quando você dedica a sua vida publicamente a um trabalho, pede ajuda de uma pessoa, insere a pessoa nesse negócio, e aí você vê a pessoa no mesmo podcast que você participou com ela, o podcast do Patrick Bet-David, com ela e com o Eduardo, né? E com o Guy. E aí o Nicolas, nesse mesmo podcast, ele simplesmente desautoriza e desvaloriza todo o trabalho que a gente está fazendo aqui. Dizendo que não quer a ajuda dos Estados Unidos para resolver a situação do Brasil. Aliás, bota o vídeo aí, Bruno. Your taxes are paying the tyranny in my country. That's what's happening. So these guys are interfering in our politics and for the bad. As I was saying, I don't want them to interfere in nothing, either in right or neither in left. So then if it goes on you guys and you said, I don't want any help, leave us alone. Vejam, o Patrick Bet-David olha e fala assim, do que você está falando? Se os caras oferecerem ajuda, você não vai querer ajuda? Don't help the left, don't help the right. That's kind of what you said about 5-10 minutes ago, right? Okay. What are you going to do if they're not moving? What is the only option you got left? I mean, revolution is the only option, and that's not something anybody wants to talk about. Yeah, but I believe in the power of the people. Like, we the people... I believe in the power of the people não é uma resposta, é um chavão. I don't underestimate that. For example, people went to the streets in 2016, and we took Dilma out of the office of the presidential office. So we need to go to the streets again. We need to push the government. What the fuck? What the fuck? Se comparar a situação da Dilma quando Lula, quando do Moraes, Lula já falei, a perda de tempo ficar discutindo Lula, com Moraes, Dilma Rousseff não podia prender ninguém. Não tinha um jornalista censurado. Eu já era jornalista nessa época. Eu publicava artigo em todos os jornais, falava o que eu queria no meu Facebook, nas minhas redes sociais, não acontecia nada. Meu Deus do céu. Não tinha um deputado perseguido debaixo de Dilma Rousseff. Do que você está falando? Eu me lembro que na época, eu ainda falei assim, cara, o Nicolas não fala bem inglês, acho que ele foi ali, não conseguiu se expressar bem, não foi isso que ele quis dizer. Porque, cara, uma pessoa a quem eu reputo como inteligente não pode repetir, não falar num podcast internacional uma estupidez dessa. Não pode achar que o povo na rua sozinho consegue resolver a situação do Brasil. I believe in the power of the people. Que caceta é isso? Isso é um chavão, porra. Isso não é uma solução. O que é the power of the people? Cada um vai pegar um anel e vai falar, vai, planeta! E ele vai resolver o problema do Brasil? Porra, estamos falando de um garoto que teve as redes censuradas, sofreu, está sendo agora injustamente perseguido. O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais está pedindo a suspensão dos direitos políticos dele. Não está pedindo? Não sei se tem a notícia aí, Bruno. E eu digo a você que ele vai continuar sendo defendido por mim com unhas e dentes. Ele não quer ajuda americana. Não quer interferência americana. Oh, meu Deus do céu, como é que pode achar que tem saída institucional para o Brasil, meu Deus? Vai achar que o povo na rua vai fazer o quê? O Senado, a Câmara, totalmente de joelhos. O presidente da Câmara que ia pautar a anistia tem o pai recebendo Polícia Federal. O presidente do maior partido do país no Senado, o PSD, o Kassab, ameaçado publicamente pelo Alexandre. Todo mundo na mão do Alexandre. Você com risco de perder teu mandato. O povo já foi pra rua quantas vezes? É claro que o povo tem que continuar indo pra rua. É claro que no final das contas nós precisamos que o povo vá às ruas. Mas você precisa dar elementos para as instituições reagirem, porque nós não temos um negócio chamado leverage. A gente sequer pode falar, Nicolas. Você ainda goza de uma liberdade para falar que eu não gozo. Porque suas redes sociais foram desbloqueadas porque o Lira, e aí, né? Aí valeu pra caramba o establishment. Aí o Centrão era bom. O Lira foi lá e correu atrás para desbloquear as suas redes. Mas a minha, Lira, o Nicolas, não desbloqueou, não. 2 anos e meio com as redes bloqueadas.
Tem quase 50 mil pessoas, 42 mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show agora, mas meu canal principal tá bloqueado. Eu abri 8 redes sociais. E você vai o quê? Vai cobrar do povo? Culpa é do povo, que não foi para as ruas o suficiente? 2 meses atrás, 3 meses atrás, tinha 1 milhão de pessoas nas ruas do Brasil? Será que é assim? Será que esse é o jeito? Eu tenho uma frase aqui do professor Olavo de Carvalho, não sei se o Bruno pode botar na tela, vou mandar aqui no nosso grupo de pauta, que fala um pouco da burrice que é isso. Quer dizer, a esquerda pode ter ajuda internacional à vontade, um caminhão de dinheiro da USAID, visitas diplomáticas, apoio, ameaça de sanção, aliás, coisas sem as quais, na palavra do próprio Mike Pence, o Bolsonaro ainda seria presidente dos Estados Unidos, mas nós da direita temos que lutar sem essa arma? Será que a gente não aprendeu nada com o que ensinou o professor Olavo de Carvalho, Nicolas? Aliás, eu sempre vejo você citar o professor. Eu vou citar aqui um post dele, de 21 de dezembro de 2013. Eu não sei quantos anos você tinha em 2013. Eu já era aluno do Olavo de Carvalho. Em 2013, o professor disse o seguinte: cada ardil jurídico ou administrativo que a esquerda inventa pode e deve ser usado contra ela mesma. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu posso não ser o sucessor do Olavo de Carvalho, mas eu sou um bom aluno. Como é que você pode falar um troço desse? Mesma coisa que o Ricardo Salles, outro amigo, que também está caminhando numa direção imperdoável. Como é que pode falar essa bobagem de que a gente tem que resolver os nossos problemas nós sozinhos? Ricardo Salles falou essa bobagem, inclusive, janta comigo, almoça comigo e com o Eduardo num dia e fala a mesma bobagem no dia seguinte. Não sei mais explicar, mas eu sou muito leniente com os meus amigos, então deixei pra lá. Mas eu não entendo como é que alguém pode falar isso vendo o tipo de julgamento que o Bolsonaro tá tendo. Até o Trump já viu. Então qual é o remédio? Qual o remédio? É o povo nas ruas? E aí o povo nas ruas, você vai fazer o quê com o povo nas ruas? Você vai fazer um videozinho com fundo preto falando mal do escândalo do Lula? Vai comemorar like e visualização? Videozinho sobre supertaxação de rico? Lembra? Eu aplaudi. Eu coloquei no Paulo Figueiredo Show todos os seus vídeos. Repercuti. Falei que era um fenômeno. Falei que era maravilhoso. Mas é bom, derruba a popularidade do governo Lula, mas o Lula não é um problema. O Lula não está me impedindo de falar. O Lula não bloqueou as redes sociais do Brasil, derrubando o marco civil da internet. Ele até tentou, mas vocês no Congresso não deixaram. Você acha que videozinho de fundo preto vai liberar o povo brasileiro? Você confia numa condução de urnas eletrônicas? Num STF conduzindo as eleições sem auditagem, sem porra nenhuma, com todas as vulnerabilidades em 2026? Você acha que o Moraes vai permitir um Senado combativo? Sério? Jura? Só posso reputar isso. Eu não sei. A não ser, Nicolas, assim, num bom caminho eu reputo isso a inocência da juventude. Mas talvez você esteja cagando. A não ser que você esteja cagando. Cagando pro Bolsonaro preso, cagando para a internet brasileira ser regulada, cagando para a liberdade. E falando assim, não, comigo ninguém vai mexer, porque o presidente da Câmara me protegeu, mas eu estou apostando na minha carreira no futuro. Um pouco distante, né? Já que você não conseguiu passar aquela PEC megalômana que mudaria a idade para concorrer para presidente. Aliás, deixa eu deixar claro aqui, eu sou a favor de uma PEC para mudar a idade mínima para presidente. É um absurdo 35 anos. Tem que aumentar para no mínimo 40. 50 seria melhor. E o meu conselho para os jovens é aquele antigo conselho: envelheçam. Mas será que é isso? Por que será? Eu fico me perguntando por que será que o Nicolas não nos ajuda aqui? Será essa treta pessoal dele com o Eduardo Bolsonaro que eu conheço? Será que é vaidade por não estar no centro das atenções? Eu custo acreditar, cara. Porque vem um monte de gente aqui, inclusive vocês no chat aqui estão fazendo isso agora. Pô, que não é nem isso que eu queria ter botado aqui. Inclusive vocês no chat colocaram, tem mandado toda hora, ficam chamando o Nicolas de diva. A diva tem que estar no centro das atenções, a diva. As pessoas no entorno, do que eram do ex-entorno do Nicolas, vêm falar mal. Ah, não, o Nicolas sempre foi assim. E eu pergunte a essas pessoas, o primeiro a dizer, não, eu não acredito nisso. Porque eu não sou tolo de avaliar um homem pelo que os inimigos dele dizem. Porque senão tem inimigo, vai ter gente falando mal de mim também. Agora, eu sei o perigo da vaidade. A vaidade, né, é o primeiro pecado, é o pecado da serpente oferecendo ao homem de ser como Deus. Ou a vaidade como o pecado predileto do diabo, né, como diz o John Milton, interpretado pelo Al Pacino, o memorável O Advogado do Diabo.
É um filme bom, antigo. Eu acho que é diante até do Nicolas nascer. Mas é excelente o filme. Será que é isso? Será que é vaidade? Será que é o pecado predileto? Porque eu sempre tive a humildade de pedir ajuda. Pedi ajuda ao Nicolas inúmeras vezes. Ao Nicolas e a vários deputados. Vários me ajudaram. Pô, eu até injustiça aqui se eu falar a lista dos deputados que me ajudaram, porque eu vou cometer aqui injustiça de deixar nomes de fora. Mas a gente não estaria aqui sem Gustavo Gaia, a gente não estaria aqui sem Marcel Van Hatten. Olha, outro partido. A gente não estaria aqui sem o senador Seif, sem o senador Magno Malta, sem o senador Girão, também do Novo. A prova de que 2 amigos lá no Novo. A gente não estaria aqui sem um monte de gente, sem o deputado Felipe Bastos, sem o deputado Bia Kicis. Sempre tiveram aqui. Vejam quantos deputados nos ajudaram. Posso falar para o Paulo Bilinski. Tantos outros. Eu vou, de novo, aqui, eu vou cometer aqui o próprio senador Flávio Bolsonaro. Eu vou cometer aqui injustiça de deixar nomes fora. E eu sou pidão. Eu peço ajuda o tempo inteiro. A gente só está aqui com um troço que eu fiquei pedindo ajuda para os Estados Unidos o tempo inteiro. E pedi ajuda inúmeras vezes ao Nicolas. Principalmente para ajudar, como eu disse, grandes poderes trazem grande responsabilidade. Então, o maior comunicador do Brasil podia ajudar a repercutir muito as coisas que a gente estava fazendo nos Estados Unidos. E eu digo que essas coisas, se tivessem tido repercussão suficiente, podiam ter evitado que a gente chegasse ao ponto que nós chegamos. Onde a gente vai ter sanções, onde a gente vai ter choro, onde vai haver ranger de dente, onde talvez tenha tarifas. Porque se lá atrás, esse trabalho que a gente está fazendo aqui tivesse sido levado a sério, toda a pressão diplomática que foi feita tivesse sido levada a sério, as cartas do Chris Smith, a audiência, a carta dos outros deputados, a carta do senador, o envio, se essas coisas tivessem sido levadas a sério enquanto todo mundo fazia ha-ha-ha, talvez tudo isso que a gente está vivendo pudesse ser evitado. Talvez o sistema tivesse dado um recuo no Alexandre. Talvez, vai saber. Mas o que eu posso dizer é que o maior comunicador do Brasil podia ter ajudado nesse sentido. Podia ter falado sobre isso, por exemplo, nas entrevistas que deu o Patrick Bet-David, por exemplo, podia ter falado sobre isso e ecoado o pedido das sanções. Repito, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A quem muito foi dado, muito é cobrado. E, pô, Nicolas, e eu coloco aqui vários deputados também, repercute cada bobagem. Será que nada disso do que aconteceu até hoje foi digno de repercussão? Tudo ignorado? Será que vocês acham mesmo que isso é acidente, é coincidência? Nunca ajudou. Talvez por não acreditar no que a gente estava fazendo aqui, achou que não fosse dar certo. Talvez por não gostar do que a gente está fazendo, não concordar. Não é? Afinal, ele estava dizendo aí que não queria ter interferência externa. Ou talvez, e eu juro, oro para que não seja isso, talvez seja puro despeito com o trabalho do Eduardo Bolsonaro. Não comigo, mas talvez veja Eduardo como um rival e seja despeitado. Tomara que não, cara. Eu posso dizer que eu cobrei o Nicolas, antes de fazer esse vídeo, milhões de vezes, privadamente. Inclusive de uma defesa mais efusiva do Eduardo. A quem eu repito, eu avalio que o Nicolas deve muito por ter se tornado quem se tornou. Eu cobrei uma defesa quando o Eduardo foi brutalmente perseguido pelo Moraes e teve que se exilar nos Estados Unidos. E eu não vi praticamente, não sei, videozinho com fundo preto não teve. Eu sei que não teve, mas não teve praticamente nada. O cara que te tira do anonimato está sofrendo uma perseguição injusta. Não sei, talvez ele tenha falado muito sobre o assunto e tenha me escapado, eu acho difícil. Os vídeos dele aparecem tanto para mim. Eu olhei e cobrei. E veio a promessa de que seria defendido e não aconteceu. E eu deixei para lá. Mais uma vez. Mais recentemente, eu procurei o Nicolas, pedindo a ele para repercutir mais o que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, com as matérias falando da possibilidade de sanção. E ele falou, Paulão, vou repercutir quando tiver uma coisa mais concreta. E aí, pô, a Folha está repercutindo, não está concreto o suficiente para você? Ok, cada um faz o que quer, né? Mas aí veio a declaração do Departamento de Estado, veio a fala do próprio secretário de Estado, veio um monte de coisa, todos os jornais, até os de esquerdas, falando sobre isso, e nada dele. E nada de cumprir o que tinha combinado comigo. Aí eu também deixei para lá. Não sei se é assessor botando pilha, tem treta de ex-assessor do Eduardo Bolsonaro trabalhando com o Nicolas, até uma pessoa que eu gosto, então eu esperava que não fosse esse tipo de coisa, uma pessoa que eu sempre conversei muito. E Paulo, por que você não conversa com seu amigo Nicolas diretamente? Por que está falando aqui? Ele não é seu amigo? Eu falei, é sim. Só que o Nicolas parou de responder as minhas mensagens faz meses. Tá grande agora, né? Eu tenho certeza que quando ele era assessor do Bruno Engler, ele responderia agora não dá, pô. Agora ele é um Nicolas. Tipo o Trump eu consigo falar, mas o Nicolas é mais difícil. Mas tudo bem. Quem sou eu? Deixa pra lá. Até que na segunda-feira veio o post do presidente dos Estados Unidos. Deixa eu frisar.
uma publicação do presidente dos Estados Unidos chamando a atenção sobre a perseguição que o padrinho político do Nicolas estava sofrendo. Não é meio padrinho político, não, o padrinho político dele. Mas não foi só, não só o padrinho político. Todos nós fomos defendidos pelo Trump. Inclusive o próprio Nicolas, porque a postagem fala dos milhares de apoiadores, da perseguição dos milhares. Isso vai de Bolsonaro a Débora e de Nicolas a Eduardo. E eu acho que isso é uma grande coisa, certo? Eu acho que isso merece repercussão. Quer dizer, todo mundo acha. Toda a mídia fez uma cobertura extensa a respeito. BBC, BBC, Carta Capital, CNN, Estadão, Folha de São Paulo, G1, Gazeta do Povo, Infomoney, Isto É, Metrópolis, O Globo, Poder 360, Terra, Veja. Tá bom? Acho que tá bom. A Globo News falou disso o dia inteiro ontem e anteontem. O dia inteiro. Vejam, até o Guga Chakra explicou a dimensão do que estava acontecendo. O Guga Chakra. Cadê o vídeo? Longo prazo, como você citou, do Paulo Figueiredo, do deputado Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos, eles conseguiram esse primeiro passo, que é muito importante para eles, de conseguir uma declaração, a declaração do presidente dos Estados Unidos da América. Isso é gigantesco em qualquer circunstância, não dá para diminuir o impacto de uma declaração do Trump. E eu, como eu disse ontem, eu nunca imaginei que eu veria o Guga Chakra dando mais repercussão ao nosso trabalho do que o Nicolas Ferreira. Eu juro. Cara, os líderes da oposição e do governo. Enquanto o governador Romeu Zema, o senador Cleitinho e o deputado Nicolas Ferreira, um trio praticamente estelar da direita mineira, eles estão dançando ao som da trombeta do Trump, estão falando da tarifa de 50% que promete esmagar a economia brasileira, o PT e a sua claque. Com o Lula à frente, eles choram lágrimas de crocodilo. Estão gritando por soberania como se fossem os paladinos da nação. Você vê ali também a Globo, a fiel escudeira do petismo, amplificando esse drama, pintando os bolsonaristas como traidores. Ora, vejam só, varrendo para debaixo do tapete as barbeiragens diplomáticas do próprio Lula. Basta você ver, tá cheio de vídeo na internet o Lula falando abobrinha por aí. Que parece mais perdido do que cego em tiroteio. Nas redes sociais, o povo não perdoa. Estão falando do petismo, do lulopetismo, das taxas do Haddad. Ora, é os taxadores que estão chorando por serem taxados. Que juram defender o Brasil com papo de democracia relativa e soberania nacional. É o circo político nacional, onde a esquerda posa de vítima. E a Globo, como sempre, de dona da verdade, enquanto o trabalhador brasileiro é quem está pagando a conta dessa palhaçada tarifária e desse desgoverno. Um governo completamente despreparado, meu amigo. Por isso é muito importante no Brasil você se blindar desse aumento de impostos, do aumento do dólar que vai vir com essas novas taxas. Você ter pelo menos duas fontes de renda. E a melhor opção para você hoje ter uma segunda fonte de renda é na internet. Por isso, meu amigo, presta atenção nesse recado aqui. Fica nesse vídeo que eu vou mostrar para você como é possível você ganhar R$400 por dia, igual eu fiz, e dar esse total aqui, ó, de R$12 mil, ó. Você vai fazer esse valor aqui só usando o teu celular e um método exclusivo de inteligência artificial para você monetizar conteúdo e para você também vender produtos do Mercado Livre. Você ganha dos dois lados. São dois modelos de negócio. Você não precisa investir em anúncio, não precisa aparecer, não precisa entender de computador. Eu preparei uma apresentação de 5 minutinhos, mostrando para você o passo a passo, o exato modelo de negócio que você pode aplicar aí da tua casa. Para você acessar, clica no primeiro link do comentário fixado e eu te espero ali do outro lado.